Devocional e meditação. Hoje eu quero abordar um assunto muito importante que Jesus fala para nós sobre o julgamento. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 1, Jesus exorta os discípulos e diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quero dizer que alguns reis na Bíblia passaram por situações parecidas, onde trouxeram julgamento sobre uma causa, porém, esse mesmo julgamento que eles estavam dando eram para si próprios. Em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que Deus enviou Natã falar com Davi. E Natã disse o seguinte para Davi: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu é este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Perceba que, sem saber, Davi deu uma sentença, Davi deu um julgamento àquela causa, mas Davi não sabia que aquele mesmo julgamento ele estava trazendo para si mesmo. Ele estava cego, não conseguia ver que a atitude que ele havia cometido com Urias o heteu tinha uma causa tão grave quanto a esta história que Natã havia apresentado a ele. Perceba como o Senhor nos exorta. Por isso que Jesus fala ainda em Mateus: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Foi a mesma coisa que aconteceu com Davi. Davi não conseguia ver o tamanho do cisco que estava no olho dele. E ele queria dar um julgamento sobre alguém. Ele queria dar a sentença de morte sobre alguém. Em 1 Reis, no capítulo 20, podemos ver outro rei, chamado Acabe, que também trouxe um julgamento, mas mal sabia que esse juízo era para si mesmo. Diz assim em 1 Reis, capítulo 20, no versículo 38. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja. E eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença.
tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão um homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Nessa passagem aqui também, Acabe havia dado uma sentença a essa história, mas mal sabia ele que estava julgando a si mesmo. Ele havia liberado Ben-Hadad, o rei da Síria, enquanto Deus falou que era para destruí-lo. Ele desobedeceu à voz do Senhor e fez aliança com um rei pagão, que depois trouxe muita destruição a Israel. Não Ben-Hadad, mas o seu sucessor, por juízo de Deus. Então, antes, meu irmão, de você julgar uma causa, avalie-se bem. Não julgues de primeira, não dê sentença de primeira. Não sentencie sem amor. Não julgue sem amor. Analise a situação e veja realmente o que dá para fazer ou não. Jesus, quando liberou aquela mulher adúltera, os fariseus queriam apedrejá-la. A multidão queria apedrejá-la. E Jesus vira para eles e fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Veja bem a atitude de Jesus. Ele não julga uma pessoa, mas ele analisa a causa e a situação. E não se esqueça que nós não somos juiz. Nós não estamos aqui para ser juiz. Este papel é papel de Deus. Então deixa para que Deus julgue as pessoas, porque Ele sonda e conhece os corações. Que você jamais venha julgar alguém. Se tiver que julgar alguém, julgue a si mesmo. Analise você mesmo. Pese o seu coração e veja onde você tem que melhorar.